Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao InfoCast, o podcast da InfoRede. Nosso primeiro episódio de uma série que teremos. Prazer, o meu nome é Gabriel, sou gerente de TI. Estou aqui com o Patrick. Boa tarde a todos, sou o Patrick, sou coordenador de TI do setor de TI da InfoRede. E nesse podcast nós vamos abranger vários assuntos como tecnologia, informação, segurança, tudo que envolve a área de tecnologia da informação. E hoje, no nosso primeiro episódio, estamos aqui com o nosso CEO, Ronan. Olá, Ronan, bem-vindo. Olá, Gabriel. Olá, Patrick. Prazer. É um prazer estar aqui participando dessa inovação junto com vocês, trazendo esse papo descontraído de tecnologia, levando essa inovação com uma sinergia muito necessária com a juventude, né, que está sempre aderida aí a essas questões de Instagram, podcast, e poder levar conteúdo, né, levar informações de segurança, de tecnologia, algo que realmente faça sentido. É um enorme, é um orgulho fazer parte disso. Parabenizo pela inovação, e isso tem tudo a ver com a nossa missão, que é de ser um facilitador, e levar informação também tem essa sinergia. Então, tá de parabéns, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. E nesse primeiro episódio nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Ronan, um pouquinho mais sobre a InfoRede. A InfoRede já está há 26 anos no mercado e nada melhor do que saber do fundador da InfoRede algumas curiosidades, o que levou ele a ser um empreendedor. Começando então, como que surgiu a ideia de criar a InfoRede? É. Então, a ideia de criar a InfoRede, ela surgiu por uma demanda mesmo, assim, natural do mercado na época, né? Não acho do mercado, da inovação. Na época, comecei a mexer com computador com 17 anos. Um namorado de uma irmã minha que emprestou um computador e eu me sentia à vontade ali mexendo no computador, ligava na televisão. Eu já até contei isso em algumas outras ocasiões, em vídeos institucionais, como é que surgiu. Mas surgiu disso, assim, o fascínio com a tecnologia surgiu com esse primeiro contato com os computadores, com a parte de acesso a esse recurso que tinha na época, que era escasso, era raro, né? Mas foi isso que me fez aproximar da tecnologia. Agora, abrir a InfoRede, né, criar a InfoRede, aí já foi um passo necessário, porque eu comecei a estudar, e fazer cursinho, e trabalhava também já na área de tecnologia, mas na parte, junto com a PUC, na parte de informatização da paróquia Santa Terezinha, né? Foi o meu primeiro emprego, meu primeiro e único emprego, com o Padre Joel, uma pessoa que eu tenho hoje, Dom, né? O Dom Joel, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, foi o meu primeiro grande mestre, assim, para ensinar as coisas, como é que era lidar com isso, né? Que era tudo muito novo, eu tinha 18 anos. Foi uma aula ali muito, muito importante para a minha vida como empresário hoje, né? Foi meu primeiro empresário que eu lidei, foi o Dom Joel. Então, mas devido a algumas situações, acabou que eu tive que sair de lá, e para continuar meu sonho de estudar, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E como eu já tinha acesso à tecnologia, e uma facilidade de lidar com isso, eu resolvi abrir no fundo de quintal dos meus pais, né, na casa dos meus pais tinha um barracão, eu resolvi começar a dar aula de informática. E o nome da empresa era Infornan. Informática com Ronan. Informática com Ronan, exatamente. Então, esse foi o meu primeiro passo como empresário mesmo da área de tecnologia. Foi começando a dar aula de informática para amigos mesmo, né? Pessoal que me conhecia e que ninguém sabia o que era o Word, o que era Excel, o que era o Windows, né? Era o Windows 3.1 na época. Nossa Senhora. Então, assim, foi uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, de continuar meus estudos,
e dentro desse universo de tecnologia. Então chamava Infornan. Isso deu certo, né? Fiquei mais de um ano dando aula de informática, quase 2 anos. Mas aí surgiu dentro desse mesmo cenário ali de aula de informática, a necessidade de vender computadores. Essas pessoas que agora já conheciam o computador, o Windows, o Word, queriam ter os computadores dentro de casa. E aí eu comecei a achar lugares que eu pudesse comprar peças, montar para vender computadores para essas pessoas. Então surgiu assim, dentro desse cenário de Infornan. Agora, como que isso virou InfoRede, eu posso continuar aqui, aí vocês que sabem, né? O papo vai bem. Mas Foi uma consequência, digamos assim, uma a evolução. InfoRede foi porque, igual, né, resumindo, depois que eu comecei a atender as pessoas que eu dava aula, surgiu também empresários que também precisavam de computadores, então eu comecei a atender também empresários, né? Foi aumentando o número de clientes, né? Foi aí o meu primeiro grande contrato, vamos dizer assim, grande para a época, né? Mas significativo, foi com a distribuidora de revistas Irmãos Reis, da Abril, na época, do Vicente. Hoje ele é CEO de uma distribuidora em Brasília. Também sou muito grato a tudo que ele fez por mim, né? Toda a abertura de porta, porque o nome abriu muitas portas para isso. E aí, dentro desse cenário de computadores, surgiu também a necessidade de interligar esses computadores, que precisava mandar imprimir. E aí eu fui estudando a respeito disso, e o nome Infornan já não fazia muito sentido mais, porque a coisa estava tomando uma proporção empresarial mesmo, né? E aí eu tinha pensado no nome Infornet, né? O primeiro nome assim que veio era Infornet, mas Infornet já tinha alguma coisa registrada com Infornet. E aí eu resolvi escrever de modo brasileiro mesmo, então InfoRede, né? Infor de informação e a palavra rede junto, por isso dos 2 R's, né? Por que você colocou 2 R's? Porque o nome InfoRede, ele surgiu da palavra infor, de informação, e a palavra rede, de conectividade. Então, por isso dos 2 R's, senão ele ficaria InfoRede, né? Sim. Então, o motivo foi esse, e foi assim que surgiu o nome da empresa InfoRede, assim que nasceu a InfoRede. Essa Infornet aí nem eu sabia. Essa é novidade para mim também. E uma outra novidade, o meu primeiro computador quem vendeu foi InfoRede. Ah, é? Foi em 2005. E esse eu não sabia. Pelo César Augusto. Ó, que legal. Eu lembro disso. Essa eu já não sabia. Viu? Tá Aí, vendo? ó. Já fui inserido ali na informática pela InfoRede sem nem saber. Até um ponto que você também não comentou, a faculdade que você fez, o curso foi? Minha primeira graduação foi de processamento de dados, na UNA. Processamento de dados. Como eu tinha esse desejo de estar perto ali da parte de tecnologia, o caminho que eu achei que me levaria para dentro desse universo seria a área de tecnólogo em processamento de dados. Então eu fiz TPD na UNA, né? Na época era na Sapucaí, chamava União de Negócios Administrativos. O nome UNA, na época que eu comecei a estudar, depois ela foi comprada por outras empresas, mas era União de Negócios Administrativos, era uma faculdade que tinha o foco em criação de empresários. Né? O foco da UNA, na época que eu fiz a faculdade, era ter uma bagagem de conteúdo administrativo para criadores de empresa, para quem queria ser empresário. Bacana. Entendi. E nessa jornada de mudanças, de oportunidades, teve algo ali no meio do caminho que te baqueou, te fez pensar em desistir? Não. Nunca pensei em desistir assim dentro desse processo de criação, né? Eu teve só um episódio na minha vida que me fez pensar em desistir, mas que eu acho que não é o momento também de a gente falar sobre isso. Mas eu nunca pensei em desistir dentro desse processo de criação, de iniciar, de fazer a empresa seguir. Porque eu me realizava ali, eu me realizava enquanto estudante, né? Eu me realizava enquanto
empresário mesmo, né? Microempresário, como alguém que estava iniciando ali dentro desse universo. Me sentia útil, me sentia independente, né? Tinha a minha liberdade econômica para um adolescente na época de fazer algumas coisas sem ter que pedir para os pais. Então, eu nunca pensei em voltar. Eu nunca pensei em trabalhar como CLT ou para alguém. Eu sempre vi que aquilo me realizava. Era algo que me realizava. Como me realiza até hoje. Sou extremamente grato, realizado com a ajuda dos colaboradores, conseguimos construir aonde que a gente está. O que foi se tornando, né? E o que foi se tornando InfoRede. Entendi. E assim, pensando no seu início para hoje, quais foram os desafios de mercado para hoje a InfoRede estar onde está? Isso é algo, realmente, é uma pergunta interessante, né? Porque, para você ver, a InfoRede sofreu várias evoluções durante esses 26 anos, né? A InfoRede começou como Infornan, dando aula de informática. Então, assim, eu acho que essa sensibilidade de mercado, do que o mercado demandava, né, é algo que sempre teve com a nossa equipe de colaboradores, de gestores, né? Então, começar com a aula de informática parece um caminho simples, né? É o começo de tudo. Vamos ensinar. Depois, vender o computador, né? Agora você sabe usar, você pode vender. Depois que você sabe vender, vou interligar esses computadores. Então, sempre teve uma escadinha, um processo de evolução da empresa, nesse sentido, sentindo aquilo que era uma demanda de mercado. Então, se a gente observar, o mercado também mudou. Teve um período que venda de computadores era algo que tinha muita relevância no mercado. Vender computador montado era o que tinha, né? Depois veio a Dell, as grandes marcas de venda. Esse mercado de montar computador deixou de existir. Dificilmente você tinha gente comprando mais. Então, mas nisso a InfoRede já não tinha essa base, esse alicerce de vendas de computadores. Já não era mais o foco. Estava em outros ramos, né? Já não era mais a grande vertical da empresa não era venda, né? Já era a parte de serviço. Então, levar a parte de manutenção de computadores, contrato com as empresas, né? Era algo que era uma vertical mais forte dentro da InfoRede. Depois, essa parte de serviços, ela continuou, mas a parte de engenharia começou a se sobressair. Né? A parte de conectividade, de interligar os computadores, fazer isso acontecer, o que me obrigou também a estudar engenharia. Né? O meu curso de processamento de dados já não era mais suficiente, porque eu precisava de uma empresa registrada no CREA, com responsável técnico, entender como é que era isso, né? Então... Até completando, né? Você lá começou dando curso, né, de TI, aí com as necessidades, você viu uma oportunidade de vender computador, porque o pessoal estava precisando, depois precisou conectar uma impressora, aí foi para o ramo de conectividade, até no ponto de chegar na engenharia, onde você fez o depois segundo a gente evoluiu também para a parte de elétrica, que a gente não mexia, então a gente foi evoluindo ali para a parte de elétrica também, entregando aos clientes uma elétrica bem estruturada, bem montada, com todas as normas aplicadas, né? Sempre buscando isso, sabe? Assim, uma busca minha dentro do perfil da InfoRede, dentro do que é a visão e o coração, o corpo da empresa de aplicar tecnologia, colocar qualidade, atenção aos detalhes, respeito às normas, né? Então, assim, isso foi algo muito consistente. Eu acho que a gente tem um mercado brasileiro, no Brasil a gente tem um mercado de empresas e de pessoas que buscam algo consolidado, de empresas que investem nela mesmo, né? Então, se a gente observar na trajetória da empresa, a gente sempre investiu nos melhores equipamentos, nas melhores ferramentas, porque a gente gosta disso, né? A gente, como brasileiro, quando vai quem quer que seja na nossa casa para fazer uma manutenção, seja de uma geladeira, de um fogão, né?
seja do que for, se ele chegar ali bem vestido, com os equipamentos, com uma apresentação, com as ferramentas, a gente se sente seguro, verdade? Sim, sim. Do que aquele cara que chega ali só com a chavinha de fenda e usa a chave de fenda para abrir, para fechar, para poder desrosquear. Quando você tem a ferramenta certa, isso passa credibilidade. Isso vende. Isso vende. Então, Forrede começou disso, né? Desse critério de utilizar as coisas certas, as ferramentas certas. Então, foi isso. Perfeito. E assim, grandes parceiros, você acha que também deu uma virada de chave? Sim, sem dúvida. Durante essa caminhada. Né? Tem marcos, né, importantes na trajetória, um dos marcos mais importantes. A gente é parceiro já, acho que há quase 20 ou 15 anos, bastante tempo, que é a Frucal, que hoje é a Lightera, né? Lightera. A gente ainda dá uma rateada, porque é nova essa mudança, né? A Frucal está aí como parceiro nosso há esse tempão todo, há 15 anos, e por questões estratégicas de mercado, para poder estar no mercado norte-americano também, né? Uma empresa japonesa que já é global, mas com essa aderência agora ao mercado americano, mudou o nome para Lightera, unificando todas as marcas dela, né, de todos os braços no nome, nesse nome, mas a Frucal foi, sem dúvida, o divisor de águas nesse sentido de credibilidade, né? A InfoRede tinha essa credibilidade de entregar um bom resultado, mas quem que a gente representava, quem que a gente instalava, qual que é a nossa força de instalação, né? E a política da Frucal em termos de credenciamento, de qualificação, ela traz essa bagagem para dentro da InfoRede na hora que a gente consegue nos qualificarmos para ser representantes deles, para representar essa marca. Eles abraçam também a InfoRede, o perfil da empresa, né? E aí a gente consegue criar essa sinergia, né? Nesses 17 anos, para ser exato, que eles estão com a gente, que a gente tem essa parceria já há 17 anos. Mas a Frucal, sem dúvida, alavancou, porque cria-se muitos leads, né? Muitas oportunidades vêm pelo nome Frucal, né? Hoje eu acho que a gente se contribui bastante, né? A InfoRede tem um nome no mercado que consegue trazer grandes oportunidades, mas a Frucal também, a Lightera também traz essas oportunidades para a gente. Para ambos os lados. Né? Ambos os lados, né? Mas o credenciamento no CREA também foi algo importante, a gente se tornar uma empresa credenciada, além de outras marcas que a gente representava de menor expressão, como a Aruba, né? a própria Bosch, a Axis. Não tem tanta força da Furukawa, porque não é a parte de conectividade, mas completa bem o portfólio da empresa, né, em termos de tecnologia. Né? Então, a Ingetron, na parte de InnoBreaks, a gente consegue fechar bem todas as lacunas, entregar para o cliente algo bem completo mesmo. Né? Assim, eu consigo entregar para eles, desde a parceria que a gente tem com a Dell, então servidores, energia, rack, né? Praticamente a loja elétrica também, não dá para deixar a loja elétrica também de fora desse bate-papo, porque foi um distribuidor também que sempre nos ajudou muito, né, no sentido de abrir as portas mesmo, de disponibilizar, de gerar crédito para quem está começando. Às vezes a gente não tem tanto recurso financeiro, né? Então a loja elétrica sempre foi um parceiro nesse sentido, até hoje com os nossos clientes também. Às vezes nossos clientes precisam de uma condição especial, alguma coisa assim, eles sempre estão ali tentando flexibilizar na medida do possível dentro daquilo que é saudável para eles, mas que é viável também para o cliente, né? Além de outros distribuidores, também a Multirede também, não posso deixar de falar, né? Principalmente da figura ali do Zé Maria, que foi uma pessoa muito importante também para a gente no início, principalmente, né? Mas entre outros distribuidores. Se fosse falar todos aqui, não ia dar. Né? E pensando assim, o Ronan como empresário, tem alguma coisa que você faria diferente? Tem. Sim, eu acho que não só como empresário, como ser humano, a gente sempre está em evolução, né? Se me perguntar se eu arrependo de algumas coisas, mas me orgulho dos meus erros também, porque eu aprendi muito com os erros, né?
Mas como empresário, se eu faria algumas coisas diferentes, sem dúvida. Assim, não que eu acho que isso fosse. Eu não gosto de falar assim, não mudaria nada do que eu fiz, né? Eu acho que seria uma. Seria uma. Um pouco Eu acho arrogante. que seria um pouco arrogante, né? Quem não erra, eu acho que Sim. reconhecer os erros me faz evoluir. Crescer, Me faz exatamente. evoluir. E eu sempre estou de olho nos meus erros. Eu me preocupo mais com meus erros do que com o meu acerto, né? Assim, todas as vezes que eu errei, que eu erro, né? é, Me fizeram evoluir. E eu gosto muito de conversar, principalmente com os colaboradores na hora que eles estão no último momento saindo da empresa, seja no dia de despedida, porque eles sempre conseguem nos pontuar com muita sinceridade aquilo que a gente precisa melhorar, onde que a gente erra, onde que a gente às vezes chama uma atenção que não precisava ter se chamado, ou coloca de alguma forma que não precisava ser colocado, ou dá um passo que não precisava ter sido dado, né? Mas eu acho que sim, como empresário, sua pergunta é sim, já errei, mas não que tenha algo que eu falo assim, isso foi muito ruim para a Uhum. empresa, não, eu erro, são erros que Pequenos erros. acontecem, É. sempre. E aí a dica de milhões para uma pessoa que pensa em empreender, independente da área. Qual Começando seria a sua agora. dica, assim? A dica de milhões Eu mesmo. acho que todo mundo deveria pensar em empreender. Eu acho que essa é uma tendência de mercado mesmo. Assim, eu acho que é uma tendência, essa questão de trabalhar com base no que a gente tem de cultura de CLT, né, assim, eu acho que a, a gente consegue ser mais produtivo de outra forma, né? Sim. E eu acho que como empresário, o que eu falo assim, vá atrás desse sonho, né? Se isso realmente é um sonho, vá atrás. Mas mesmo que seja para trabalhar para alguém, porque no final das contas eu sou empresário, trabalho para alguém também, né? A gente sempre está trabalhando para alguém, né? Uhum. É, Claro que dentro de um perfil com mais autonomia, Sim. mas ainda eu, Ronan, como empresário, todo o nosso corpo de gestão, de colaboração, trabalha para alguém, para uma Uhum. empresa que nos contratou, várias empresas, né? Enfim, a gente sempre está trabalhando para alguém. Mas como dica eu falo isso, estudar. Né? Estudar muda a vida das pessoas. Então, estudar é algo crucial. Sem o conhecimento técnico, as coisas se tornam um pouco mais difíceis, né? Então, acho que estudar é a primeira dica como empresário, né? Assim, o meu sonho de empresário nasceu da necessidade de estudar, né? Como Uhum. eu falei lá no início. E persistir, né? Assim, as pessoas às vezes veem a Inforrede hoje de 26 anos, mas houve uma trajetória para chegar até aqui, onde eu ficava noites montando o computador, porque eu tinha prometido para o cliente que iria entregar no outro No outro dia, dia. e isso para mim era uma obrigação. Se eu prometia, eu ia cumprir. Né? Assim, eu tenho colegas que fizeram faculdade comigo que eu chamava esse cara, me ajuda, vão lá montar comigo. Então passavam, dormiam comigo lá no barracão, instalando, passava a noite instalando o Windows, né? Que era um de cada vez, estava o Windows, depois estava o Hum. Word. Sim. Então, isso tudo, isso tudo é um caminho, não é Sim. fácil, né? Hoje eu confesso que com os colaboradores que a gente tem, eu tenho uma condição administrativa muito favorável, né? Muito tranquila, né? Eu tenho parceiros mesmo, né? Dentro da InfoRede, tem colaboradores que estão comigo desde que a gente abriu, né? Uhum. O César, né? Uma figura importantíssima dentro desse cenário, né? O Claudinei, acho que esses dois são para mim figuras abençoados que Deus colocou mesmo, falou Colocou assim, pra mim. e vai com eles porque vai dar certo com eles, né? Uhum. E estão comigo nesses 26 anos, né? Não digo 26 anos, mas 25, 24 anos, pelo menos que eu conheço eles, que eles estão ali junto com a gente, com a InfoRede comigo, né? Uhum. E persistir sempre. Eu acho que tem que, né? Às vezes a coisa não vai dar certo, mas continuar, mas tem que Uhum. ir atrás. Não é fácil, mas tem que lutar por ele. Não é fácil, a coisa não é simples, né? Principalmente o começo. O começo é muito trabalhoso. E é isso. Estudar, César, assim. se você estiver escutando a gente, meu amigo, leva isso aí pro coração. Aqui, você disse sobre a trajetória. Assim, você tem alguma projeção da InfoRede daqui 5 anos?
Assim, meio curto prazo. Só completando um pouco também, cortando um pouquinho, você comentou a questão de estudos, né? Hoje, dentro da InfoRede, você tem incentivos que ajudam o colaborador a atingir esses métodos que você fez lá no início, que é onde te fez chegar até o momento. Sim. São treinamentos internos, com parceiros, tudo que acontece interno para aumentar os estudos dos colaboradores para chegar num nível maior também, né? Exatamente. Assim, o que a gente, enquanto empresa, né, a gente puder fazer para viabilizar o crescimento profissional daqueles colaboradores que estão aqui, seja através de estudo ou de capacitações técnicas, é algo que para a gente faz muito sentido, né? Sim. Tem uma sinergia bem com a nossa proposta, e aí vai com a nossa missão de vida mesmo, né? Daquilo que realiza, né? Porque o que nos realiza não é só não é só aquilo que eu construí para mim, é aquilo que se constrói junto, né? Isso faz ser uma alegria, ser uma satisfação global ali da empresa. Agora que você vê que todos aqueles colaboradores também que se dedicaram sua vida a estar aqui, também estão alcançando aquilo que querem e que precisam, né? Soma para os dois lados. Tanto Soma para os dois o lados. colaborador que tenha o conhecimento ali, que ganha a oportunidade de fazer um curso, alguma coisa, quanto para a empresa também. Sim, que escala isso, né? Exatamente. Que escala, que vai explorar esse conhecimento, seja para gerar valor agregado no seu produto Novos de venda, serviços. né? Nos novos serviços, seja para poder ter mais autonomia para fazer alguma coisa, ou mais confiança, né, para vender, porque o processo de venda é confiança, né? Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, a parte de TI mesmo, né? Falando de vocês, né? A gente teve um período que o TI ele se tornou algo muito pequeno dentro do que é o espectro InfoRede de serviços, né? Então a gente foi desenvolvendo muita parte de engenharia e acabou deixando o berço da empresa, que foi a parte de TI, meio que de lado, porque a gente foi entrando nesse fascínio da parte da engenharia, eu fui estudar engenharia, então acabou que a gente foi meio virando para isso. E aí surgiu o Gabriel, né, depois o Patrick, que alavancaram isso, né, vocês dois, né, alavancaram esse setor, né, hoje a gente tem até a InfoGuard, não é isso? Cuidando mais da parte de segurança. Então é isso. Isso veio da onde? Do estudo de vocês, porque o conhecimento que vocês têm eu não tenho mais, né? Porque tecnologia é isso, né? A partir do momento Não que a pode gente parar, né? parou, eu particularmente, se você me falar assim, Ronan, instala um firewall aí, eu não sei por onde que passa. Quem fazia isso era eu no começo. Quem instalava o computador, levava lá nas empresas, colocava, na época também nem tinha esses negócios de firewall assim, né? Mas toda essa inovação, esse ressurgimento da InfoRede Tecnologia, da InfoGuard, é mérito do estudo de vocês. Né? E eu sinto hoje que o TI ele é um braço realmente da empresa onde a gente consegue fazer, junto com a engenharia, implantações. Então a gente consegue entregar um projeto LaserWay, por exemplo, de ponta a ponta, incluindo o suporte. Exatamente. Hoje, vocês perguntaram de marco, né? Eu acho que está surgindo um marco. Se a gente pegar o ano de 2024, indo para 2025, 2026, é um marco que está surgindo, né? No sentido de essa parte que antes estava meio que apagada ou apartada da engenharia, com o surgimento da solução LaserWay, né? O que acontece? A gente levou para o mercado toda a parte de engenharia e de grandes projetos que a InfoRede tem, com toda a capacitação de entregar aquilo que é o detalhe, né? que é o capricho, mas a gente começou a levar algo que a maioria das empresas que entregam conectividade e a parte de engenharia não entrega, tem, né? que é a parte de TI. Então a gente cria toda essa parte de engenharia de conectividade, de instalação da fibra ótica, de colocar tudo para funcionar. E aí, em dado momento, entra vocês com todo o know-how que vocês têm de saber como que funciona a coisa depois da infraestrutura de conectividade, né?
E quais empresas entregam isso hoje no mercado? São Exato. poucas, né? Eu te falo que em Minas Gerais eu não sei dar um exemplo. Eu não sei, Uhum. realmente não sei. Tanto que a InfoRede é parceira dos próprios concorrentes dela. Dos Né? A gente é integrados. parceiro, né? Sim, A gente tem concorrentes? Nós temos concorrentes, mas são ainda assim parceiros nossos. Né? A gente os tratam com muito respeito, com muita ética, né, naqueles clientes que são deles, que a gente às vezes acaba atendendo nessa parte de TI que eles não têm, mas com esse respeito de que é o cliente daquele nosso concorrente. Um completa o outro, né? A parte de Exato. cabeamento, com a É. implantação, um contrato depois, né, de suporte. Exatamente. Exatamente. Hoje a gente entrega um trabalho turnkey, né? Exato. Vai desde a parte de concepção de um projeto, a elaboração do projeto, a implantação daquele projeto. Aí vem vocês com a parte né, de move ali, de data center, de configuração, e depois com um contrato de pós-venda, de prestação de serviços, de manutenção, de monitoramento, né? Exato. Esse trabalho que vocês fazem que é fantástico. Aquela pergunta que você não me respondeu. Eu Daqui 5 cortei. anos. De 5 anos. Então, eu penso numa InfoRede que acompanha o mercado, né? Eu penso na InfoRede muito, muito aderida ao mercado da construção civil, né? Eu tenho essa meta, esse objetivo de trazer para dentro da InfoRede um pouco mais de obra bruta, né? Obras grandes, né? Recentemente a gente fez algumas obras, uma foi a Buzzer, se não me engano, que a gente fez a construção de um mezanino com toda a parte de conectividade, mas fizemos também a parte de hidráulica, com a parte de divisórias, piso, forro, né? Tem um vídeo institucional que depois, um vídeo desse tempo que depois pode até colocar aqui, ó, no Vai estar aqui em cima, ó. aqui O em cima? link vai estar em cima. Então bota o link aí em cima. Tem o Claudinei mostrando, né? O Claudinei que é o nosso engenheiro civil, mostrando como é que foi essa obra, uma obra bem legal. Fizemos também uma obra no segmento de construção civil, que foi para a CRN 9, que foram 2 andares que a construtora entregou o andar corrido, inacabado, né? E eles precisavam fazer toda a parte de layout deles, né? Construção do banheiro, construção das divisões do jeito que eles queriam, né? E lá a gente fez também esse trabalho de piso, forro, colocamos até geladeira, micro-ondas, filtro. Então foi um trabalho Foi tudo. de construção Foi civil. praticamente. Esse foi um dos primeiros e em parceria com um concorrente nosso, né? Que é o Leonel, uma pessoa que eu também tenho um carinho especial, que foi que nos ajudou nisso, nessa questão de estar dando esse primeiro passo na construção civil, né? E aproveitar a oportunidade para convidar, né? Já que eu apontei aí pro link. pro link, para pedir ao pessoal para seguir a gente, né? Nas nossas redes sociais. Acho que vocês conseguem também colocar aí Conseguimos. Tecnologia é isso aí, a gente dá um jeito, exato. Coloca nossos arrobas aí para a turma seguir, que vai ser um prazer. Estou gostando do bate-papo. Vai ter demais. cortes, vai ter tudo. Exato. E vamos falar sobre o Ronan agora. Não é mais o Ronan empresário, não. É o Ronan. Conta uma curiosidade sua. Uma curiosidade minha. Além do Infornan. Além do Infornan, uma curiosidade minha. Atleta, joga peteca. Ganhou o campeonato, o primeiro Inforteca, fundado pelo nosso amigo Patrick. Tem que fazer outra, tem que fazer outra. Segunda edição tá vindo aí. E o que segundo mais? semestre. Conta a novidade. Olha, o Ronan, aí falando do Ronan, olha, acho que uma pessoa bem tranquila do ponto de vista de socialização, assim, gosto dessa socialização, de estar com pessoas, né? Gosto dessa parte de conectividade, de estar conectado, mas eu não tenho, assim, uma grande curiosidade sobre o Ronan, não. Eu sou o caçula, filho da Carminha, faleceu em 2021,
E do Antônio Honório, meu pai, 86 anos, vai fazer 87 anos. Esperto, vivo, gosta de passear, de viajar. Ele não pode ver um carro da Inforrede que é buzina. Ele é. Então, assim, sou o caçula de 4 irmãos, né? Eu tenho minha irmã mais velha, que é a Luciene, mas quando ela se apresenta, ela fala que ela é mais nova do que eu. Mas ela é a primogênita. O Márcio e a Márcia, que são gêmeos, e eu vim 5 anos depois do Márcio e da Márcia. Dizem que não era esperado na minha vida, Vixe. não. Isso aí é curiosidade. Curiosidade. Isso é curiosidade. É isso aí. Bacana demais. Uma mania, tem? Não, uma mania assim. Não tem. Não sou uma pessoa que tem que tem uma superstição, uma mania. Nada, não. A princípio que eu saiba assim, o Ronan é maniado com isso. Meus meninos falam que eu sou maniado, mas eu não sei o que é. Não. Vixe. Vocês falam que Deve ser, né? deve ser. Vou perguntar pra eles. Você teve alguma situação engraçada aí agora como empresário? Alguma coisa que marcou que você falou assim, meu Deus, tinha que acontecer comigo. Eu acho que tem alguns episódios interessantes. Quando a gente estava começando, teve um episódio muito interessante, porque o Claudinei nega isso. Não era para ter falado o nome do Claudinei. Ô, Claudinei, você vai ver isso, eu quero ver como que vai ser. Não era para ter falado. Corta o nome, faz aqui, não fala. Mas a gente estava numa empresa fazendo a limpeza dos computadores, sabe? E aí a gente... Isso lá no começo? No começo. Então a gente pegava o aspirador, o soprador, ia nas empresas fazer manutenção, e uma das coisas da manutenção, na época, era aspirar, soprar os computadores para tirar poeira. Ele fazia isso lá no cliente mesmo. E aí tinha um monte de computador para fazer isso, cada um foi para uma área, para um setor. Aí a gente chega num setor lá, que está lá na sala da diretoria lá, tá o Claudinei desmontando um negócio. Um negócio assim. Que isso aí, Claudinei? Aí ele tá assim. Nossa, olha o tamanho desse cooler aqui. Ele desmontou o ar-condicionado. Nossa senhora! Era ar-condicionado de piso. Né, que Abriu o ar-condicionado. Meu Deus do olha que bitela de cooler que tem esse computador. Claudinei. Mas ele fala que é mentira. Eu acredito. Quando eu entrei aqui, eu acho que você também, quando você Já, entrou. foi com várias pessoas. Tem Tem essa história, não tem? Não, tem essa história. Tem a do outra, médico, tem a que... Eu não lembro qual funcionário que foi atender um médico. Aí ele falou, o computador não estava funcionando bem, aí quando ele foi lá, voltou a funcionar. Aí ele falou assim, doutor, o computador é igual gente, tem dia que não tá bom, não. Aí o médico não ficou muito bom. Tem o trote também, né? Todo mundo que entra na InfoRede, pelo Cristal menos no líquido em TI, tem que comprar cristal líquido em pó. Tem o envelope redondo para circular. E qual que era o outro mesmo? Não, só vi esses dois. Tem um caso aí muito legal que eu fui uma vez fazer uma manutenção num computador de um cliente que pediu que estava com vírus o computador. E o dono tinha saído, cheguei lá, tava a secretária dele estava lá. Aí ela abriu para mim o portão, me acompanhou lá para fazer a manutenção do computador. Eu fiz manutenção, removi o vírus que tinha lá no computador. Aí ela perguntou, falei assim, mas o que foi? Eu falei assim, não, estava com vírus. E no dia estava meio chovendo. Né? Aí ela perguntou assim, mas é por causa do tempo? Eu custei entender qual que era o sentido da pergunta dela, mas ela achou que quando eu falei que estava com vírus, que como o dia estava frio, que poderia ter sido doença, o vírus da doença que invadiu lá o computador. Nossa. Mas isso foi lá no começo, onde o computador era algo assim, muito distante da realidade da maioria das pessoas. Né? Então, tudo era possível mesmo, tadinho. Uma novidade. Mas depois que eu fui entender, eu falei assim, não, mas eu só fui entender a pergunta dela na hora que cheguei em casa. Eu pensei, eu acho que ela perguntou, foi um cadinho. Pois. Mas é isso. Virou meme hoje. Exato. Ana, queria agradecer sua presença. Muito obrigado por essa conversa. Eu acredito que agregou demais para o pessoal que está assistindo, mas também para nós, funcionários. Eu vejo você como exemplo de pessoa, de empresário. Obrigado. Eu me inspiro muito em você. Assim, fora dos bastidores, sempre que precisei, você estava lá para ajudar. Muito do que eu sei
porque você me deu oportunidade ou porque você me ensinou. Então, obrigado mesmo Tamo junto. por esse É um papo. prazer. E pessoal de casa, muito obrigado. Faço de você também as minhas palavras. Eu tive muito conhecimento aqui, tanto que a InfoRede proporcionou, quanto que a pessoa Ronan também no dia a dia, né? Tanto eu com ele, você, todo mundo, e ajudou bastante. Exato. E sempre com as bênçãos de Deus, né? A gente sempre teve a vida cristã inserida dentro do nosso contexto como empresário, né? Com as bênçãos do Senhor e de Maria, sempre junto com a gente. Agradeço poder ter entrado aí na casa de vocês ou no celular de vocês contando um pouco da minha história. Peço para que vocês nos sigam aí nas nossas redes sociais e nos acompanhem. E muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa, por esse podcast, por esse papo gostoso. Foi bem legal. Obrigado. Bem Nas inovador. próximas semanas aí tem novos Novidade, episódios, né? pessoal, fiquem Isso, atentos, fica porque atento. esse foi só o primeiro episódio. Nós teremos uma série aí de episódios e nós contamos com vocês para levar um pouquinho de informação descontraída para vocês. Isso. É isso aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite.